De João Batista. Muito boa noite a você, amigo e irmão. Seja muito bem-vindo à Igreja do Jardim Blumenau. É um prazer receber cada um de vocês. Eu oro a Deus e torço para que aqui nesse tempo você se sinta muito à vontade. Aqui você está na casa de seu Pai. Na casa do Pai nós não temos receios, não temos cerimônias. Na casa do Pai podemos com confiança nos achegar a Ele, nos dirigir a Ele e ter a certeza da aceitação, a certeza da atenção do Pai exclusiva a cada filho. Ontem à noite nós demos início à nossa série de estudos com o tema Marcas da Esperança. E ao longo desta semana nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundadamente a vida de homens e mulheres que tiveram contato direto com o Senhor Jesus. E vamos entender um pouco melhor as ricas impressões que Jesus gravou na vida dessas pessoas. Ontem você esteve aqui conosco, você lembra de quem nós falamos ontem? A respeito de quem falamos? Falamos a respeito de Maria. E hoje eu não vou nem perguntar para você a respeito de quem nós vamos falar, afinal de contas a vinheta já foi apresentada, está aqui no nosso telão. Hoje o tema de hoje é a mensagem de João Batista. E mais do que depressa eu convido você a abrir o texto sagrado. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, eu gostaria de ler com você a partir do versículo 3. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu gostaria de ler com você, a partir do versículo 2, Lucas capítulo 3, que é a nossa leitura inicial, a partir do versículo 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse gigante, esse personagem tão especial das Escrituras, João Batista. O Evangelho de Lucas, o capítulo 3, a partir do versículo 2, o texto sagrado diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a quem? A quem, irmãos? A João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, irmãos, e nós vamos tentar mais do que depressa descobrir algumas características desse homem. E baseado nessas características, vamos tentar responder uma pergunta: quem era João Batista? Quem era esse homem? O texto sagrado não apresenta para nós aqui e agora detalhes pessoais a respeito dele. Alguém certa vez perguntou a João: és tu o Messias? A resposta de João foi enfática: não. És tu Elias? A resposta foi idêntica: não, não sou. És tu um profeta? E a resposta foi idêntica: não, eu não sou. Então eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou um profeta. E alguém pergunta: então dize para nós, quem és tu? Quem é você para que creiamos na tua pregação? O texto bíblico diz que ele percorria toda a circunvizinhança, pregando arrependimento e mudança de vida. E as autoridades religiosas de seu tempo perguntavam: quem é você para que creiamos em suas palavras? A resposta de João apresenta rapidamente uma faceta de seu caráter. Ele simplesmente diz: eu sou uma voz. Apenas isso. Eu sou uma voz que clama no deserto. Como pregador gostaria que o seu púlpito fosse no deserto? Como pregador, aqui nós temos vários pregadores, né? O Ronaldo, o pastor Bonfim, Anderson, o irmão Brandão, o irmão Ricardo, que é pregador também. Temos outros pregadores também entre nós, né? É alegria ao pregador vermos a igreja cheia, né? É alegria ao pregador quando nós vemos a igreja cheia, e quando nós nos dirigimos aos irmãos, nós percebemos no olhar e nas expressões, às vezes involuntárias dos irmãos, a aprovação diante daquilo que está sendo pregado, né? Geralmente quando os irmãos estão gostando, estão aprovando a mensagem, a gente vê durante a cabeça, a gente vê durante o sermão pelo gesto, né? Os irmãos balançam a cabeça assim, né? Aquele olhar de aprovação, aquele sorriso discreto, mas estão gostando daquilo que estão ouvindo. Mas João pregava de maneira diferente. O seu púlpito era no deserto. Mas observe, irmãos, que mesmo o texto bíblico dizendo que ele era apenas uma voz que clama, onde? No deserto. Isso apresenta uma rápida característica de João: o desejo de que ele não estivesse em evidência. Eu sou apenas uma voz. Só isso. Não tenho mais nada a oferecer. Eu sou apenas uma voz. Mas sabe, irmãos, diferente do que o próprio João possa tentar mostrar para nós, esse personagem bíblico, ele tem muito a oferecer.
E quando nós olhamos desde a anunciação de seu nascimento até o seu ministério, podemos aprender ricas lições da maneira como Deus providenciou, guiou, abençoou a vida desse homem. Abra sua Bíblia mais uma vez, ainda no Evangelho de Lucas, mas agora no capítulo 1, retrocedendo apenas uma ou duas páginas. Lucas capítulo 1. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós encontramos rapidamente aí um episódio a respeito dos pais de João Batista. Na minha versão bíblica tem o título do casal, tem o nome do casal: Zacarias e Isabel. E veja a partir do versículo 5, Lucas capítulo 1, verso 5, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E aí, quando nós continuamos a leitura do capítulo 1, nós entendemos que, da mesma forma que ontem vimos que Maria foi visitada por um anjo, Isabel e Zacarias também foram visitados por um anjo. Nós entendemos que assim como o nascimento terrestre aqui, a vinda terrestre de Cristo, quando Cristo adentrou na história da humanidade de forma corpórea, aqui entre nós, vimos que o seu nascimento foi sobrenatural. Nós percebemos também que, a respeito de João Batista, há ali uma pincelada do sobrenatural. Nós percebemos que Deus começa a mostrar milagres, poder, a atuação também na vida de Zacarias e na vida de Isabel. O anjo que visita o casal apresenta aquele casal: olha, vocês são avançados em idade, mas isso não é problema para Deus. Há acaso alguma coisa impossível ao Senhor? E a resposta é lógica: é não. Claro que não. Não há nada difícil ou impossível ao Senhor. Vocês terão um filho. E veja o que diz a partir do versículo 14. Veja, por favor. Está escrito assim, Lucas capítulo 1, a partir do verso 14 está escrito: Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Estamos falando da anunciação do nascimento de João. E veja o versículo 15: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio de que, irmãos? Do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui na nossa conversa. Quando João foi interrogado: quem és tu? És tu o Messias? Não. És tu Elias? A resposta dele foi não. Mas observe que o texto diz assim: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Mas observe que o primeiro texto que nós lemos hoje, no capítulo 3, no versículo 2, ele apresenta para nós uma característica do Antigo Testamento. Quando diz assim: nos dias dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor a João, no deserto. Quando o texto bíblico diz que João era uma voz que clama no deserto, nós podemos entender essa expressão, voz que clama no deserto, de duas maneiras. A primeira delas é a maneira literal: João morava no deserto. Isso é fato. A Bíblia apresenta isso. O Espírito de Profecia, através da senhora White, no livro Desejado em Todas as Nações, confirma: João morava no deserto. Havia realmente um deserto. Não sei se você já visitou algum deserto, eu espero que não. Mas desertos são lugares inóspitos. Você não vai querer estar lá. Durante o dia, um calor escaldante. Durante a noite, um frio cortante. Um silêncio que incomoda. Não há vozes, não há cânticos de alegria, não há crianças correndo, distribuindo sorrisos e brincadeiras pelos desertos, mas apenas solidão, aridez, falta de vida. Assim é o deserto. Mas nós entendemos que João morava no deserto. Ele escolheu esse ambiente para ser recluso, para a sua meditação, para ali estudar e aperfeiçoar-se nos caminhos de Deus. Mas João não era alheio ao que acontecia na cidade ao seu redor. Daqui a pouquinho veremos isso. A primeira ideia que temos de João viver no deserto, a voz que clama no deserto, é que de fato havia um deserto e João morava lá. Mas é claro, irmãos, que a segunda aplicação que nós podemos entender dessa declaração, voz que clama no deserto,
nós precisamos lembrar que há 400 anos não havia revelação direta de Deus. A voz do Antigo Testamento havia sido silenciada. Aquela expressão, veio a minha palavra do Senhor, que foi repetida por Isaías, por Jeremias, por Zacarias e tantos outros profetas do Antigo Testamento, há 400 anos não se ouvia essa expressão, veio a minha palavra do Senhor. Mas quando nós chegamos em João, a primeira impressão que temos dele é: nos dias dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor a João. E Deus começa a se manifestar através de João. Só que antes mesmo de João dar o ato da graça e adentrar no cenário da história humana, Deus começa a se manifestar. E eu gosto muito da expressão revelação. Deus começa a se revelar. E eu acredito, irmãos, que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus nunca se revela de uma vez. Ele nunca chega na nossa vida dizendo assim: oi, muito prazer, eu sou Deus e agora você sabe tudo sobre mim. O relacionamento de Deus conosco é muito parecido com o relacionamento de marido e mulher. Você não casou no mesmo dia que conheceu sua esposa. Ou casou? Não, houve um período, houve um preparo. E durante esse período, alguns muito tempo, outros bem menos tempo, houve um conhecimento. O relacionamento foi ficando um pouco mais sério. Descobriu-se detalhes uns sobre os outros, e de maneira tal que descobriu-se que se amavam e desejavam ficar juntos pro resto da vida. E louvado seja Deus por isso. Mas pouco a pouco revelações foram sendo feitas da personalidade, do caráter, das vontades uns dos outros. Ele, ela e ele. Deus ao longo da história vai se revelando aos poucos. E observe que Deus se manifesta através do seu anjo a Zacarias e a Isabel. O filho que vocês terão será grande, e o Espírito do Senhor estará nele. E olha só, irmãos, o que o restante do texto nos diz. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 50, finalzinho do capítulo 1 diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Literalmente um deserto, e literalmente um homem cheio do Espírito Santo. O deserto, como nós entendemos, poderia ser não apenas a morada de João, mas a condição espiritual em que aquele povo estava, o povo ao qual João deveria conhecer e o povo ao qual João seria enviado. Um verdadeiro deserto. 400 anos sem revelação divina, 400 anos sem um profeta autêntico, o profeta de Deus entre eles. Agora veja, irmãos, o que nos é dito no livro Desejado de Todas as Nações. Me acompanhe aqui, por favor. Leia comigo. Dedicado a Deus como nazireu desde o nascimento, estamos falando de João, fez por si mesmo o voto de uma consagração de toda a vida. Vestia-se como os antigos profetas, de uma túnica de pelo de camelo, presa por um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre, achados no deserto. Bebia água pura que vinha das montanhas. E Ellen White continua nos dizendo: a vida de João não era, entretanto, passada em ociosidade, em ascética tristeza. Ele morava no deserto. E alguém pode dizer: o que se faz no deserto? João trabalhava muito. Ele não vivia isolado, ocioso, em isolamento egoísta. Ia de tempos a tempos misturar-se com os homens, e era sempre observador interessado do que se passava no mundo. De seu quieto retiro, vigiava o desdobrar dos acontecimentos. Com a iluminada visão facultada pelo Espírito Divino, o que João fazia, irmãos? Estudava o caráter de quem? Dos homens. E sabe por que João estudava esse caráter, irmãos? Porque era um observador tão atento, tão vivo? Porque João sabia que chegaria um momento em que ele teria contato direto com essas pessoas. E era o objetivo de João entender o caráter, a fim de saber como lhes chegar ao coração com a mensagem do céu. Desde cedo João entendeu: eu sou um mensageiro de Deus. Apenas uma voz, mas uma voz que Deus precisa e quer usar a seu favor.
Se perguntarem a você quem era João, eu recomendo que você responda de maneira bem simples: um homem cheio do Espírito Santo, um instrumento de Deus, que com antecedência preparou o caminho para a vinda de Cristo. Deus, o Pai, foi se revelando através de João, até que chegou o momento de se revelar através de seu próprio Filho. E aí nós entendemos que a revelação de Deus chegou ao máximo através da pessoa de Jesus Cristo. Nós entendemos, irmãos, a respeito de João, aquilo que o próprio Cristo disse a ele, a respeito dele, em Mateus capítulo 11, verso 11. Você pode ler para mim? Está escrito? Leia para mim, por favor. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Durante muitos anos eu fiquei inquieto com essa declaração agora, né? Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Aí eu ficava pensando assim, mas peraí, raciocine comigo. Quantos milagres João Batista operou? Quantos livros na Bíblia foram escritos por eles? Tem a chancela de João Batista. Quantos livros são assinados por ele? Aí alguém vai dizer, mas tem o Evangelho de João. Não é esse João não, tá? Esse é o João Evangelista. Estamos falando do João o Batista. Veio antes do João Evangelista. Mas ele quer dizer que ele não houve um milagre registrado. Não há um livro sequer da autoria de João. O que mais que nós podemos esperar de um profeta? Visões, profecias, revelações? O que há na Bíblia que nós podemos atribuir a João Batista? Me ajuda. Por que Cristo, se referindo a João, diz: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João? Aí você para pensar e diz assim: mas Senhor, e o Daniel? Né? O Daniel foi jogado na cova dos leões. E o Ananias, Misael e Azarias, que comumente chamamos de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? O que nós podemos falar de Jó? Ah, mas espera aí, Senhor. E o Moisés? E o Noé? Né? E Isaías, e Jeremias, e tantos outros, né? E após mesmo João Batista, Paulo, João, que escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Mas será que não há uma injustiça nisso aqui? O que vocês acham? Eu acredito que você vai dizer que não há injustiça, uma vez que essa é uma frase de Jesus, né? Se você disser que Jesus foi injusto, você se complica diante do céu e da terra, tá? Agora, como entender essa declaração de Jesus? Eu gosto muito do que Paulo escreve, quando ele diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Você consegue imaginar quantos homens e mulheres do Antigo Testamento gostariam de ter visto e ouvido aquilo que João viu e ouviu? Lembra daquela galerinha da fé, dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11? Quando diz assim: pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Isaac, Jacó. E aí a galeria de honra vai transcorrendo, e muitos nomes de heróis e heroínas do Antigo Testamento são mencionados ali. E eu fico emocionado todas as vezes que eu leio Hebreus capítulo 11, porque eu penso que a lista não acabou, né? Eu penso que no dia do grande encontro de todos os filhos de Deus, de todas as épocas e lugares, aqueles heróis da fé, da Bíblia, eles olharão para nós e dirão que nós somos os seus heróis. Eu fico muito feliz com isso, porque a lista não acabou. Mas observe que a lista de heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, termina dizendo assim: todos estes contemplaram ao longe a promessa. Todos esses não receberam, não viram o cumprimento da promessa. Morreram na fé, na esperança, mas eles não viram concretizada a promessa. João, ele pode dizer que ele é o elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todas as profecias, todos os anúncios da vinda do Messias. E agora João estava ali, vestido como um profeta do Antigo Testamento, cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que dotou e capacitou os profetas do Antigo Testamento, mas com uma diferença: aquilo que os profetas do Antigo Testamento apenas sonharam, João estava vendo o Messias entre nós. Você consegue entender a grandiosidade disso, irmãos? João viu o Filho de Deus entre nós. E João foi além. A João foi dado o privilégio de batizar o Filho de Deus quando esse esteve entre nós. A João foi conferida também a honra de anunciar o Filho de Deus, ao dizer aquelas palavras que todos nós sabemos, né? Eis quem? O Cordeiro de Deus. E anuncia a sua missão, que tira o pecado do mundo. É por isso que Jesus, se referindo a João,
sabendo quem ele próprio era, Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o Salvador da raça caída, ele anuncia a si mesmo, mas ele anuncia a João: dos nascidos de mulher, ninguém recebeu maior honra do que João. Mas João é um servo. Ele veio para servir. Ele fala de si mesmo como sendo apenas uma voz. E aí Jesus acrescenta: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E esse não é o princípio do reino dos céus? Não é assim que Jesus anuncia? Quem quiser ser o maior, esse seja aquele que serve. Então Jesus diz: João é o maior dos homens, mas diante do reino dos céus, por ser servo de todos, ele exerce função grandiosa. O céu o olha com grandeza. Nós entendemos quem é João. Alguém que a Bíblia reverencia, alguém que o próprio Cristo reconhece a sua importância e a sua missão. Agora, uma vez que João tinha uma missão, ele era um pregador, era uma voz que clamava. Agora a pergunta é: João clamava a quem? Ele pregava a quem? Quem era a audiência de João? Louvado seja Deus, porque a Bíblia revela isso para nós. Veja ainda em Lucas capítulo 3. Abra sua Bíblia mais um instante. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 7. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, é a nossa leitura a partir do versículo 7. João era um pregador cheio do Espírito, com uma mensagem de importância, uma mensagem de tempo, de urgência. Mas ele pregava a uma audiência. E quem era o povo que estava ali para ouvir João? Lucas capítulo 3, a partir do verso 7, nos diz assim: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: gente boa. É assim que está aí? Não. Vocês são as coisas mais lindas de Deus. É assim que está aí? Não. Como é que está escrito aí, irmãos? Raça de víbora. Raça de víbora. Que pregador estranho esse, né? Jura, como é que um evangelista faz? Você já viu um evangelismo desse, né? Em que o povo está ali reunido e o evangelista quer que o povo seja batizado, né? Parece um evangelismo ao avesso, né? As meninas que trabalham na União já conheceram alguns evangelistas, né? Já viram evangelistas trabalhando assim? Pastor Rafael Rossi, pastor Alejandro Bulhon, não sei se o pastor Abdala hoje trabalha assim, né? Pelo menos até o ano passado, quando eu trabalhei com ele, não era assim, né? Mas que evangelismo é esse? Evangelismo ao avesso. Parece que eu não quero que o povo seja batizado. A impressão que dá é que eu não quero que as pessoas se convertam. Olha, vocês são raça de víbora, vocês vêm para serem batizados, mas não deviam vir. O que vocês querem aqui? E observe que não era João que ia em busca das pessoas. As pessoas iam até o deserto. E eu fico pensando, desculpa o que eu vou dizer para você, é uma expressão lá do Nordeste, né? Eles levavam tanta pedrada de João, mas mesmo assim eles iam procurando João. Mas João, não esqueça, irmãos, era um instrumento do Espírito. E como tal, João não tinha nenhuma preocupação em dizer às pessoas aquilo que elas queriam ouvir. E aqui eu quero dar um recado aos meus irmãos e amigos que são pregadores. Em muitos lugares, princípios sagrados têm sido negociados. Eu vou dizer para você um motivo muito sério. Porque em muitos lugares nós temos pregadores frouxos. Isso é muito sério. Pregadores que preferem dizer assim: bom, eu não vou falar isso porque vai ferir esse ou aquele ou aquele. Tá? O objetivo da pregação não é de fato ferir esse ou aquele irmão. Não é esse o objetivo da pregação. O objetivo da pregação é exaltar a palavra de Deus. Mas muitas vezes a palavra de Deus irá nos corrigir. E nem sempre é fácil ser o instrumento da correção, e nem sempre é fácil ser o corrigido. Mas, meus irmãos, precisamos pregar a palavra. E não precisamos nos preocupar se as pessoas vão gostar do que vão ouvir. Essa não é a missão do pregador. A missão do pregador é anunciar o que as pessoas precisam ouvir. E muitas vezes o doente precisa de um remédio amargo. Às vezes, algo bem doce, bem leve, né? Que nos faz sorrir e nos alegrar. Mas em outros momentos, o remédio tem que ser amargo. Palavras duras, sérias, mas principalmente temperadas pela graça e pela misericórdia. Amém. João é apresentado aqui como um pregador sério, um pregador duro. E continue a leitura comigo. Lucas capítulo 3, verso 7 diz: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras,
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o texto do versículo 9 é muito sério, diz: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você consegue entender nesses poucos versículos qual o motivo da seriedade da pregação de João? João diz assim: olha, tudo bem, eu entendo que vocês estão vindo para serem batizados, e não há nada errado em você aceitar a Cristo e vir para ser batizado. Não há nada errado em você vir à igreja. Não há nada errado com isso. É importante que você faça isso. Mas é importante também que os nossos motivos sejam claros diante de Deus. João diz assim: quem induziu vocês a fugirem da ira vindoura? E por favor, não comecem a dizer que vocês são filhos de Abraão. Vocês lembram, irmãos? Qual foi o grande pecado de Israel? O grande erro de Israel? Por que aquele povo se tornou uma nação que recebeu tantos privilégios de Deus Todo-Poderoso, mas ao longo do tempo se tornou uma nação rejeitada? Por quê? A arrogância espiritual é um problema muito sério. Nós olhamos para aquele povo que recebeu tantos privilégios, e aquele povo chegou um momento que se achava merecedor de todas as dádivas, toda a graça e privilégio dados por Deus. Não eram merecedores. Era um povo tão perto da santidade, tão perto. As manifestações de Deus no Antigo Testamento eram constantes, e eles viam tudo aquilo: livramentos, provisões, profecias. Deus se manifestava de maneira real, mas simplesmente a religião do povo hebreu se tornou uma religião de pura formalidade. Somos filhos de Abraão e por isso somos melhores que todos os outros. Será que nós, em nossa geração, em nossos dias, nós não corremos também o mesmo risco de achar que, por sermos tão privilegiados, o povo que o Filho do próprio Deus veio salvar, Todos nós achamos lindo e maravilhoso o fato de Cristo vir à terra, morrer pelos pecadores, gostamos disso, e nós começamos a achar que a religião é só isso. Começamos a achar que esse privilégio é algo que nós merecemos. Você não concorda que hoje nós podemos correr o mesmo risco de que a nossa religião seja simplesmente uma pura formalidade? Você pensa assim? Eu perguntei algumas vezes a alguns irmãos: por que você é adventista? A resposta de alguns foi interessante, Eu escutei alguém dizendo assim: eu sou adventista porque eu sou a quinta, a sexta ou a sexta geração de adventista na minha família. Louvado seja Deus! Mas essa não era a resposta que eu esperava ouvir. Por que você é adventista? Porque meu pai foi. Então você não escolheu, você herdou. Você pensou realmente quais são os nossos motivos? Estamos acostumados em servir a Deus. Estamos acostumados com as coisas sagradas, e quando ficamos acostumados com as coisas sagradas, elas não enchem mais nossos olhos, elas não encantam mais o nosso coração, elas não fazem mais o mesmo efeito de antes. Por quê? Simplesmente se tornou uma formalidade. Amigos, precisamos admitir: corremos o mesmo risco de cair numa religião puramente formal. Nós temos as doutrinas verdadeiras, a igreja a qual Cristo virá para buscar. Temos o dom de profecia, somos o povo de Deus, a última igreja que antecede a vinda do Rei dos Reis. Tudo isso é verdade, mas precisamos tomar muito cuidado para que nós não caiamos no simples formalismo e dizer: somos o povo de Deus e por isso estamos bem. Religião de formalidade é perigosa. Nossos motivos diante de Deus, o porquê fazemos as coisas, é tão importante quanto aquilo que fazemos. Guardamos o sábado, esperamos a volta de Cristo, devolvemos dízimos, estudamos a Bíblia, mas diante de Deus, nossos motivos pesam bastante. João estava convivendo com uma geração que estava acostumada com os privilégios do Antigo Testamento. Um povo que se tornou arrogante. Somos descendentes de Abraão, temos a promessa, o Messias virá para nos salvar. Mas João diz assim: vocês acreditam em tudo isso? Produza a vida de vocês frutos que mostrem isso. Vivam de maneira tão elevada que aquilo que vocês falam seja compatível com a maneira como vocês levam a vida de vocês. Essa era a pregação de João: produzam frutos dignos de
arrependimento. Caso isso não aconteça, entenda uma coisa: o machado está colocado onde, irmãos? Na raiz. Já está na raiz. E essa declaração de João, que diz que a árvore será cortada e será lançada ao fogo, ela faz você lembrar de alguma coisa? Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. A mesma linha de raciocínio de João Batista é a linha de raciocínio alimentada pelo próprio Cristo. João capítulo 15. Eu quero ler com você versos 5 e verso 6. João capítulo 15, versos 5 e 6. Olha só o que Jesus diz. Aqui agora não é João, é o próprio Cristo. Jesus diz: eu sou a videira, e vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora veja o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o que acontece, irmãos? E o queimam. Você percebe alguma semelhança entre a mensagem de João e a mensagem de Jesus? O tom da urgência, o tom do juízo. Você precisa estar unido à árvore, precisa dar fruto. João diz: produza a vida de vocês fruto digno de arrependimento. Se isso não acontecer, é apenas formalidade, é apenas da boca para fora. E Jesus, na sua sabedoria, ele usava termos simples para ensinar ao povo pérolas sagradas. Ele simplesmente diz: pelos frutos os conhecereis. E essa é uma grande verdade. Pelo fruto conhecemos uma árvore. A mesma mensagem pregada por João, ela é alimentada tempos depois pelo próprio Filho de Deus. Você entende por que o tom duro de João? Porque João vivia numa geração que estava satisfeita consigo mesmo, enganava sua própria consciência. Somos filhos de Abraão, temos o templo, temos a religião, temos todos os privilégios, temos Moisés e os profetas, mas estava tudo no passado. Eles próprios não viviam no mesmo nível de espiritualidade dos seus heróis do passado, e muito menos perto daquilo que Deus desejava. Precisamos cuidar de nós mesmos, irmãos, para que nós não venhamos a tropeçar no mesmo degrau em que o povo hebreu tropeçou. Precisamos zelar por nós mesmos, para que a religião de formalidade não se estabeleça no meio de nós, para que não nos acostumemos com as coisas do jeito que são, mas muito pelo contrário, desejemos com urgência estar ligado à grande árvore, à videira verdadeira. E pela nossa vida, pela presença do Santo Espírito, o mesmo Espírito que usou João, o mesmo Espírito pode e deseja manifestar o seu poder através de uma vida santificada, através de vitórias espirituais, através de atitudes e palavras que honrem a Deus e mostrem às pessoas ao nosso redor que o cristianismo funciona, é real, mudou nossa vida. João pregava de maneira dura, não porque ele não tivesse amor pelas ovelhas, mas porque era necessário. O tom da urgência mostrava a importância da mensagem que João estava trazendo. Agora, irmãos, entendendo um pouco melhor quem era João, entendendo um pouco melhor quem era o público-alvo de João, nós vamos entrar agora, irmãos, no último momento, na última parte da nossa mensagem. Vamos ver quem era Cristo para João. Quem era o Cristo que João anunciava. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui no telão em alguns poucos textos bíblicos. Veja o que João declara a respeito de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, João Batista diz assim: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João reconhece a divindade de Cristo. Antes de João nascer, Cristo era. Depois que João morreu, Cristo continua sendo e o será eternamente. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, verso 27, diz assim: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. João reconhece quem era Cristo, a importância de Cristo. E eu acho muito bonito o próximo texto, quando nos é dito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconhece quem é o Cristo, reconhece a missão de Cristo. O próprio Deus está entre nós, aquele que eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, aquele que existe desde sempre, aquele que existia antes de mim, exerce a primazia. A Ele honra, louvor e glória, mas Ele está entre nós. E Ele está entre nós com um propósito: tirar o pecado do mundo. Eu acho muito genérico, eu gosto muito desse texto, mas eu acho muito genérico quando nós dizemos assim: Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Isso é fato. Ele veio erradicar o pecado do mundo. Mas nós não podemos lembrar que o seu mundo é você próprio. E o Cristo que João apresenta é o Cristo que pode te dar o poder necessário para extirpar da tua vida o pecado, a miséria, e fazer você vencer aquilo que o céu não aprova. Cristo pode nos dar o poder para vencer o velho homem, vencer o pecado e nos fazer pessoas melhores, homens e mulheres, segundo o sonho e o coração de Deus. Amém. Mas veja, João continua falando a respeito de Jesus. Olha só o que ele nos diz. João capítulo 3, versículo 30. Quando é anunciado a João que alguns de seus discípulos estavam deixando a ele e indo seguir a Cristo. Veja a resposta de João. Será que ele se incomodou com isso? Olha a resposta de João: importa que ele cresça e eu diminua. Cada vez mais João entendia quem era Jesus. E quando João estava no cárcere, ele ouvia falar de Jesus. João já estava preso, esperando ali a execução. E ele ouve falar do que Jesus estava fazendo. E ele manda seus mensageiros até Jesus. E ali ele pergunta: és tu aquele que nós esperávamos? És tu aquele que deveria vir? Ou temos que esperar outro? E aí Jesus não responde nem sim nem não, mas Jesus apresenta os frutos, as evidências. Ele fala aos mensageiros de João e diz: olha, vocês podem voltar a João e digam para ele o que vocês veem e o que vocês ouvem. E o que vocês estão vendo? Os cegos veem, os mudos estão falando, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. E aos pobres, aos desesperançados, aos excluídos, está sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Os mensageiros voltam para João, entregam a João as boas novas. Pouco tempo depois, João é decapitado e sai do cenário da história do evangelho. Agora eu pergunto para você: eu sei que a morte nunca nos é bem-vinda, mas imagine João, sabendo que os seus últimos minutos se aproximaram, ouvindo essa declaração do próprio Cristo. João se arrependeu da sua pregação? Você acredita que João se entristeceu? Teve medo? Se arrependeu do que havia pregado? João viu e ouviu aquilo que homens e mulheres do Antigo Testamento gostariam de ter visto e ouvido. Um privilégio. Mas quem é Jesus para João? Eu quero encerrar, meus irmãos, a mensagem dessa noite voltando a Lucas capítulo 1. Abra sua Bíblia mais uma vez. Capítulo 3, desculpe. Lucas capítulo 3. Nós vamos entender um pouco mais quem é Jesus aos olhos de João. A voz que clama no deserto anunciava a vinda do Messias. Ele clamava dizendo que o reino de Deus estava próximo. Veja, Lucas capítulo 3, versículos 5 e 6. Ele diz: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá o que, irmãos? Salvação. A salvação de Deus. O versículo 5, ele apresenta para nós ali vários cenários, né? Caminhos tortuosos serão endireitados, vales serão mudados, caminhos tortuosos serão endireitados, tudo mudará. O que João está dizendo? A voz que clama no deserto dizia: endireitai, preparai o caminho do Senhor. Ele está dizendo: o Senhor vem, o nosso rei virá. E quando ele vier, ele vai transformar tudo. As coisas vão mudar. Todas as coisas mudarão do seu lugar. Jesus não deixará as coisas como eram antes. Quando Jesus chega na vida de alguém, a vida muda. Quando Jesus esteve na terra, ninguém foi capaz de mudar a história da humanidade da maneira como Jesus mudou.
Jesus, sem dúvida, é a figura mais marcante de toda a história humana. Antes e depois dele, homem igual, nome igual, nunca se encontrou. João entendeu isso. Cristo seria figura ímpar, ninguém igual a ele. Quando Cristo chega, ele faz toda a diferença. E aí no versículo 6, de maneira bem curta, é nos dito: e toda a carne verá a salvação de Deus. João nos mostra, irmãos, que quando Cristo adentra na história, as coisas não permanecem mais como antes. Eu tenho certeza que aqui nesse tempo, eu estou falando com amigos e irmãos que vivenciaram isso aqui que está sendo lido. Quando Jesus entrou na sua vida, eu tenho certeza que os lugares aterrados foram nivelados. Todos os montes e outeiros que te impediam de ver a salvação foram agora, irmãos, aplanados. Os caminhos tortuosos da tua vida foram retificados. E os caminhos escabrosos que o pecado te conduziu foram todos aplanados. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com amigos e irmãos que um dia conheceram Jesus. O Jesus que João anunciou. E eu tenho certeza também que ao conhecer Jesus, é inevitável amá-lo. Nós o amamos. Quando entendemos o que ele fez, quem ele é, o amor manifestado pela raça caída, nós entendemos quem é Jesus. E ao entender isso, nós passamos a amá-lo cada vez mais. Quando o amamos, o aceitamos. E ao aceitá-lo como Senhor e único Salvador, a vida é transformada. É impossível, irmãos, estar com Jesus de coração sincero e ser a mesma pessoa. Muitos dizem estar com Jesus por mera formalidade, mas aqueles que de coração sincero entregam a vida a Ele, Jesus transforma, revoluciona, a vida muda por completo. Eu oro a Deus, amigos e irmãos, que a mesma transformação Jesus continue operando em nós. Se Cristo já fez coisas grandiosas em sua vida, entenda que Ele pode fazer muitas outras mais. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. E esse povo que hoje, ao longo de nossa geração, em todas as igrejas e lugares, através da palavra pregada, através da internet, através dos programas de televisão, hoje estão ouvindo a mensagem de Jesus Cristo, todos podem ter a vida transformada pelo mesmo Jesus que João anunciou há 2000 anos no passado. E eu oro, irmãos, para que se cumpra em nossa geração. João capítulo 3, versículo 6. Você pode ler comigo mais uma vez? João capítulo 3, versículo 6 diz: e toda a carne verá a salvação de Deus, a começar por você e por mim. Hoje, você e eu podemos ver a salvação de Deus. Aquele que João batizou, aquele que ele anunciou, aquele pelo qual ele morreu, mas morreu em segurança, crendo que a salvação de Deus estava entre nós. Eu quero orar por você, meu amigo e meu irmão. Você que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, eu quero orar por você, para que a tua decisão não retroceda de maneira alguma. Haja o que houver, circunstância essa ou outra, não importa, que a tua decisão seja alicerçada dia após dia na maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Mas eu também quero orar por você, amigo que está conhecendo a Jesus agora, está entendendo um pouco mais a respeito da sua maravilhosa pessoa e sua missão redentiva. Eu quero orar por você, para que o mesmo Espírito que iluminou amigos e irmãos que um dia aceitaram a Cristo, o mesmo Espírito que imbuiu João de anunciar o Filho de Deus e pregar, esse mesmo Espírito ilumine tua mente e o teu coração e te dê toda a força necessária para que em pouco tempo você decida ao lado do Senhor Jesus e veja aqui mesmo na terra toda a salvação que o céu está providenciando a mim e a você. Você gostaria de orar comigo? Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé? Vamos falar com Deus. Mais uma vez, Santo Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Amém. E a sua misericórdia, ó Deus, dura para sempre. Amém. Nós te louvamos por teu cuidado, te louvamos pela consideração que o Senhor tem conosco. Te louvamos, ó Deus, pelas verdades encontradas na tua palavra. Amém. Obrigado, ó Deus, por esses testemunhos de homens e mulheres que tiveram um contato direto com o Salvador. E porque o seu registro nas páginas sagradas nos inspira, nos ensina, nos motiva. Ó Deus,
Há 2000 anos atrás, Jesus deixou marcas contundentes na vida desses homens e mulheres. Hoje, precisamos que Jesus venha marcar a nossa vida também. Que Ele venha marcar em nós a esperança do reencontro. Que em Jesus todos nós encontremos razão para sorrir, razão, ó Deus, para crer que haverá um amanhã. Ó Deus, nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. E cremos que Cristo é mais do que suficiente para revolucionar a nossa vida, para nos transformar e nos fazer homens e mulheres melhores, livres do pecado, livres dos vícios e amigos de Jesus e amigos teus também. Ó Deus, ajuda-nos a aprender cada vez mais através dos personagens sagrados. Hoje falamos de teu servo João. Ó Deus, dá-nos o mesmo Espírito, usa-nos como teus instrumentos, assim como o Senhor usou a João, para anunciarmos as virtudes daquele que breve, muito breve virá e não tardará. Amém. Abençoe a cada filho que te busca nessa noite. Cada um, ó Deus, receba de ti aquilo que precisa, nos conduza na tua paz e nos traga de volta amanhã, mais uma vez, para estarmos junto de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.